Olá! Hoje a gente vai mergulhar na história de duas figuras que, olha, parecem distantes no tempo, mas estão unidas por uma fé inabalável. Vamos falar de um jovem nobre e de um papa. Pois é, no dia 13 de novembro, a igreja nos apresenta esses dois exemplos. E é um convite, sabe? Para a gente olhar para a vida deles e ver como o chamado para a santidade não tem época, não tem idade, ele ecoa sempre. Então, de um lado, a gente tem Santo Stanislau Costa, um jovem nobre que abriu mão de tudo por Deus. E do outro lado, o Papa São Nicolau I, um líder que segurou as pontas, que reafirmou a fé em tempos bem complicados. Esse contraste já mostra uma coisa incrível. A santidade é para todo mundo. Vamos começar então pela história do jovem Stanislau. Pensa só, ele nasceu num castelo, lá na Polônia, numa família nobre, super influente. Uma família com uma fé bem sólida. Ele tinha, literalmente, tudo o que o mundo podia oferecer. Mas aí com 14 anos ele foi mandado para Viena para estudar. E lá o cenário mudou completamente, o ambiente era outro. Tinha a pressão da corte, a zombaria dos colegas e, o que é mais difícil, a hostilidade do próprio irmão, o Paulo. Era todo mundo tentando tirar ele do caminho de oração e devoção que ele tanto amava. E qual foi a resposta dele para tudo isso? Bem, é essa frase que a gente vê. No meio de toda essa pressão para ele largar tudo, essa era a convicção dele, firme como uma rocha. Uma clareza de propósito que, vamos combinar, é impressionante para um garoto da idade dele, né? Ok, agora vamos dar um salto no tempo. Vamos avançar alguns séculos e mudar completamente o cenário. Agora a gente encontra um líder sentado na cadeira de Pedro, o Papa Nicolau I, que nasceu em Roma. E o tempo em que Nicolau foi papa não foi fácil, não. Foi uma época de muita tensão, sabe? De quase ruptura. As igrejas locais, os governantes poderosos, todo mundo desafiando a unidade da fé e a autoridade do sucessor de Pedro. E aqui que está o ponto-chave. No momento em que muita gente esperava que ele ficasse quieto, que fizesse um acordo, Nicolau se levantou, com firmeza. Ele fez questão de lembrar a todo mundo que a verdadeira liderança na fé não vem do poder, da política, da força, mas sim do serviço, da humildade e da fidelidade à verdade do Evangelho. Percebe? Tanto o jovem nobre quanto o Papa passaram por aquele momento decisivo, que definiu tudo. Um precisou desafiar a própria família, o status social. O outro teve que peitar reis e correr o risco de uma divisão na igreja. A jornada de Stanislau mostra essa coragem de um jeito uau. Ele não ficou só resistindo, sabe? Não. Ele tomou uma atitude radical. Ele fugiu, sozinho, vestido de mendigo. Ele andou centenas de quilômetros a pé para encontrar os jesuítas e finalmente responder aquele chamado que queimava no coração dele. Deixou para trás toda a riqueza, todo um futuro que a família tinha planejado. Já a coragem do Papa Nicolau se mostrou de outra forma, na sua liderança firme, inabalável. Ele simplesmente não cedeu às pressões, nem políticas, nem eclesiásticas. Ele trabalhou sem parar para manter a igreja unida, íntegra, contra todas as forças que queriam rachá-la ao meio. Então, a gente para e pensa, o que esses dois santos, um jovem noviço e um papa superpoderoso, o que eles têm para nos ensinar hoje? O que suas vidas, que parecem tão diferentes, têm em comum? E a resposta é muito bonita. Stanislau nos ensina que ninguém é jovem demais para ser santo, e Nicolau nos mostra que ninguém é grande demais para servir, um pela pureza, o outro pela coragem. Mas no fim das contas, os dois mostram que a santidade sempre começa do mesmo jeito, num coração que diz sim para Deus. E essa reflexão vem direto para a nossa vida, né? Na nossa família, no nosso trabalho, na nossa comunidade. Onde é que a gente é chamado a ter essa pureza de intenção do Stanislau e essa coragem firme do Nicolau? Então, com essa pergunta no coração, a gente se volta em oração, pedindo a ajuda desses dois grandes exemplos de fé. Que o exemplo deles nos inspire a responder ao nosso próprio chamado com essa mesma entrega e convicção. Que nos ensinem a buscar, antes de tudo, a amizade com Jesus. Porque no fim das contas, a santidade não é uma história do passado. É um convite sempre presente para cada um de nós. Amém?